Olá, pessoal! Eu quero agora mostrar para vocês uma extensão que permite que a gente trabalhe com o design paramétrico no SketchUp. Existem alguns softwares que possuem interfaces para esse tipo de design, como o Rhinoceros e o próprio Revit, mas aqui no SketchUp a gente consegue fazer algo bem parecido se a gente utilizar uma extensão chamada Parametric Modeling. Mas o que é o design paramétrico? A gente fala em parametrização ou design paramétrico quando a gente trabalha com a geração de formas através de parâmetros. Ou seja, em vez da gente se preocupar com a forma final a partir de representações tradicionais que a gente está acostumado a fazer, com desenho, maquete, a gente vai, na verdade, pensar em uma sequência de procedimentos que vai gerar aquela forma final. Então, a gente pode controlar a forma através de parâmetros ou variáveis que a gente pode manipular da forma que a gente quiser e quando a gente quiser. Isso permite que a gente faça modelagens mais complexas que, da forma mais tradicional, a gente não conseguiria. Existem uma série de exemplos de escritórios de arquitetura que utilizam esse tipo de processo de design, como a Zaha Hadid, o Big e uma série de outros escritórios que precisaram desse tipo de tecnologia para produzir projetos mais complexos e sofisticados. Para vocês entenderem melhor o que é esse design paramétrico ou arquitetura paramétrica, eu tenho aqui o exercício que a gente vai fazer e vejam que a gente tem aqui do lado uma interface que permite que a gente organize esse processo de design, e aqui do lado a gente tem o resultado. Então, no caso desse exercício, em nenhum momento essas caixas foram modeladas manualmente. O que foi criado aqui foi um sistema com algumas regras que gerou esse tipo de forma. Então, se eu voltar nesse sistema e mudar algum parâmetro, por exemplo, aqui eu vou mudar a altura dessas caixas. Eu consigo rapidamente ter um outro resultado. Aqui eu posso mudar o ângulo de rotação. Então, eu posso rapidamente fazer um teste com uma rotação maior para ver se eu gosto. Então, basicamente, todos os parâmetros envolvidos na construção dessa torre paramétrica podem ser acessados nesse sistema aqui e a gente pode, então, ficar testando até chegar na forma que a gente quer, sem ter que ficar movendo, rotacionando e copiando manualmente esses blocos. E essa é a grande vantagem de se trabalhar com design paramétrico. Caso vocês não tenham essa extensão instalada, vocês podem vir em Extension Manager, ou gerenciador de extensões, clicar aqui no botão para instalar, e vocês têm acesso à extensão na pastinha que eu disponibilizei para vocês, e ele se chama Parametric Modeling. É só clicar aqui e instalar para poder usar a ferramenta. Eu vou começar então aqui um arquivo novo, para a gente fazer esse teste. Ok, e caso a extensão não esteja aparecendo para vocês, é só clicar com o botão da direita e procurar ela aqui, Parametric Modeling, e vocês podem já clicar nesse botãozinho para abrir o que seria essa interface visual de programação. Então, a gente vai o tempo inteiro inserir elementos aqui que vão aparecer aqui na nossa área de trabalho do SketchUp, mas em nenhum momento a gente vai usar as ferramentas tradicionais do SketchUp. A gente vai basicamente explorar os recursos paramétricos dessa ferramenta. Então, reparem que quando a gente clica em qualquer botãozinho desse aqui, por exemplo, uma caixa, automaticamente aparece uma caixa aqui e eu posso escrever aqui os parâmetros dessa caixa, nessa janelinha, e sempre que eu quiser eu posso mudar esses parâmetros que ele vai atualizar aqui na janela do SketchUp. Então, a gente tem o controle paramétrico de objetos, funções e recursos aqui do SketchUp. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou remover essa caixa. E eu quero fazer com vocês um exercício de uma torre paramétrica bem simples. E para isso eu vou, na verdade, usar a própria box. Então, eu vou clicar aqui em Draw Box. Mas, em vez de colocar os valores nesses campos, eu vou puxar aqui o que seria uma variável numérica. Então, vou clicar aqui, vou jogar isso aqui em qualquer lugar. E eu vou plugar aqui essa variável nesse primeiro botãozinho que seria aqui a largura. Então, quando eu colocar aqui um valor, por exemplo, 5, vai ser o valor de largura. E eu vou fazer isso com
os outros campos. Vou clicar aqui, vou trazer para cá, vou plugar aqui, vou clicar aqui, vou trazer para cá e vou plugar aqui. Então, agora eu tenho um controle numérico de todos esses parâmetros aqui. Eu vou colocar aqui os valores de 13, aqui eu vou colocar 3 e aqui eu vou colocar 4. Então, eu tenho aqui o que seria como se fosse um pavimento dessa torre paramétrica com esses parâmetros e a qualquer momento eu posso vir aqui e mudar esses valores até eu chegar no valor que eu acho mais adequado. Eu vou manter assim por enquanto e o que eu quero agora é pegar essa caixa e fazer várias cópias dela. Então, para isso, eu vou procurar aqui o meu comando paramétrico que faz cópias, que seria esse botãozinho aqui. Eu vou clicar, vou trazer para cá, e aqui nessa interface visual a gente tem sempre o input e o output. O que eu preciso é pegar aqui esse output, carregar ele aqui, nesse input de grupos. Eu vou novamente aqui pegar um controle numérico, que eu vou trazer para cá, e vou plugar ele aqui. Então, agora, quando eu colocar qualquer valor aqui, vai ser o número de cópias que eu estou fazendo. Vocês vão reparar que parece que nada aconteceu, mas se eu pegar essa caixa aqui, por exemplo, e movê-la para o lado, eu vejo que eu tenho, na verdade, agora 5 caixas que foram copiadas através desse procedimento. Eu vou dar aqui um Ctrl Z, então eu vi que está funcionando. O próximo passo é pegar essas cópias que foram feitas e movimentar para cima. Então, eu agora vou usar o comando de movimentação, que é esse botãozinho aqui. Vou clicar, vou trazer para cá. Vou pegar aqui as cópias que foram feitas e vou plugar aqui nesse grupo. E aqui o que eu preciso é dizer para o SketchUp que eu quero fazer cópias para cima. Então, eu preciso inserir informações de coordenadas, o que eu posso fazer através desse comando aqui de ponto. Eu vou clicar, vou trazer para cá, eu vou conectar isso aqui em cima, e eu vou dizer que eu quero, aqui na coordenada Z, movimentar isso aqui para cima de acordo com algum valor. Por exemplo, se eu colocar aqui 10, quer dizer que agora eu vou fazer 5 cópias, que eu informei aqui, utilizando uma distância de 10 unidades nessa coordenada Z, que é para cima. Eu posso aqui, por exemplo, diminuir para 4, que aí ele vai pegar exatamente o pé direito. Mas o que seria mais interessante de fazer aqui seria, na verdade, em vez de colocar um valor numérico, vincular esse valor de altura que eu tenho aqui na coordenada Z. Então, se eu pegar agora esse pontinho aqui e jogar para cá, isso quer dizer que quando eu mudar a altura do bloco, digamos que eu mude aqui o pé direito para 5, ele vai fazer essa cópia agora 5 unidades para cima. Então, agora o meu sistema está bem mais inteligente, porque basta que eu mude aqui esse valor de pé direito, que ele vai também mudar o valor de movimentação. E isso é muito interessante para o meu sistema paramétrico. Ok, eu quero agora pegar todas essas cópias e fazer uma rotação, já que essa minha torre é uma torre paramétrica em que os blocos vão girando à medida que eles vão subindo. Então, eu preciso inserir agora um comando de rotação, que seria esse botãozinho aqui. Eu jogo ele para cá. Eu plugo aqui esse grupo aqui. Novamente, eu poderia até colocar um valor aqui, mas o ideal é trazer um controle de variável numérico para cá. Eu plugo esse controle aqui. E agora eu posso digitar algum valor de ângulo que ele vai girando aqui à medida que ele sobe. Então, se eu colocar aqui 10, ele está girando 10 graus em cada cópia que está fazendo aqui no eixo Z. Se eu colocar 20, ele vai gerar mais. Então, basicamente, agora o meu sistema paramétrico está montado. O que eu posso fazer é brincar com os parâmetros para eu chegar numa torre mais interessante. Digamos, por exemplo, que eu queira mais andares nessa minha torre. Eu venho aqui no meu comando de cópia e aqui eu posso mudar esse valor. Se a gente apertar a seta para cima do teclado, eu vou aumentando aqui o valor. Então, eu já estou aqui em 10. E eu agora posso continuar aumentando isso até eu ter uma torre mais interessante. Então, vou botar aqui 30 andares. Ok, digamos que eu queira mexer agora na rotação. Eu vou voltar aqui para o meu controle de rotação e eu vou diminuir um pouquinho esse ângulo, já que ele está girando muito entre cada andar. Então, eu vou reduzir aos poucos aqui esse valor, até eu começar a chegar numa torre
interessante e eu já estou ficando aqui com um resultado bem legal. E só para a gente finalizar, digamos que eu queira aumentar um pouco o tamanho de cada bloco. Então eu volto lá no meu comando inicial da caixa, onde eu tenho todos esses controles numéricos, e eu posso aumentar aqui o pé direito, eu posso aumentar aqui a largura, e eu posso aumentar aqui também a profundidade dos blocos, até eu conseguir chegar no resultado mais interessante, e eu já estou ficando aqui bem satisfeito com a minha torre paramétrica. Obviamente, isso aqui foi um exemplo simplificado. A gente precisaria de muitas horas para analisar cada ferramenta dessa que a gente pode utilizar, mas o importante é que vocês entendam a lógica do que a gente fez, para que depois vocês consigam experimentar cada ferramenta com calma e cada procedimento para vocês verificarem que, utilizando esse sistema paramétrico, a gente consegue fazer coisas bem mais avançadas e bem mais sofisticadas que seriam impossíveis de serem feitas com as ferramentas tradicionais e a maneira mais comum da gente modelar usando o SketchUp.